Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Meu povo, é o seguinte, eu queria mostrar para vocês uma característica que na cabeça de muitas pessoas não conseguem entrar esse conceito, porque na verdade falta uma base mínima de conhecimento de eletrônica e acaba não entendendo que o tamanho do equipamento não tem nada a ver com a sua alimentação, ponto final. Eu tenho diversos vídeos sobre recuperação eletrônica de HD, não é recuperação a nível de software, de programa, como tem muito vídeo no YouTube. Eu estou falando de recuperação a nível de eletrônica, reparo, conserto. E um desses questionamentos, quando eu digo que o HD de desktop funciona no notebook e o HD de notebook funciona no desktop, porque são HDs do mesmo padrão SATA, onde tanto cabo de dados como cabo de alimentação tem a mesma pinagem, assim como a mesma alimentação. Algumas pessoas dizem que o HD de notebook trabalha com 5 volts. Na verdade, trabalha com 5 volts, mas também trabalha com 12. Assim como o HD de desktop trabalha com 5, trabalha com 12. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mostrar, para a gente poder entender. Eu tenho aqui do kit de recuperação de HD, eu tenho um cabo, que é um cabo padrão, daquele antigo, aonde qualquer pessoa que tenha conhecimento sabe que o fio vermelho são 5 volts, preto negativo e o amarelo 12 volts. Se você não sabe isso, se você não sabia que o fio amarelo são 12 volts e o vermelho 5 volts, significa que o seu conhecimento é muito pequeno. Você deve buscar mais conhecimento para trabalhar com reparo eletrônico de HD. Mas aqui vai ficar um exemplo muito bom para você. Na outra extremidade, eu tenho um conector de alimentação SATA. Você pode verificar o que? Fica bem exemplificado aqui. Que eu tenho vermelho indo lá no pino, amarelo e os dois pretos. Ou seja, tanto HD padrão para desktop como HD para notebook trabalham com a mesma tensão, tá ok? O conector do SATA, ele assusta um pouquinho, que ele é grande, ele tem muitos contatos ali dentro, mas na verdade daqueles contatos todos ele usa apenas 4, sendo 2 comum negativo, certo? 2 comum negativo, um de 5 volts e um de 12 volts. Professor, por que tem os 12 volts e os 5? Isso é fácil de entender. Se você não sabe, você vai aprender. A placa eletrônica, ela demanda uma tensão menor. Então, geralmente a placa trabalha com os 5 volts do fio vermelho e a parte de alimentação dos motores, a parte mais pesada, trabalha com os 12 volts. Então, na verdade, entra na placa 5 e 12 volts. Sendo que os 5 volts é uma voltagem de comando, ou seja, aquela que comanda o funcionamento da placa. E os 12 volts é uma tensão de carga, uma tensão mais pesada. Para alimentar o quê? Os motores, a parte mais pesada do HD. Então, galera, fica provado que tanto HD de desktop como HD de notebook, na verdade, eles têm a mesma alimentação. E o cabo aqui acaba de provar isso. Ou seja, se você for alimentar tanto um como o outro, você vai observar que ele vai entrar da mesma forma no mesmo conector. O conector é o mesmo, não existe diferença entre o conector da alimentação da parte do HD de desktop como da parte do HD de note. Assim como a parte de dados também é a mesma situação, mas a parte de dados eu vou explicar em um vídeo detalhado, em separado depois, porque o conhecimento deve ser feito dessa forma. Fixou um conhecimento, passa para o outro. Então você hoje, a partir de hoje, se você não sabia, você passa a saber que tanto o HD de note como o HD de desktop trabalham com a mesma tensão. 5 volts, 12 e 2 negativos. Então, ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.